Salve galera, beleza? Aqui é o Samuel, eu sou de Estiva, em Minas Gerais, pertinho do Santa Rita. Eu me formei na Inatel em 2018, né, em engenharia de computação, e hoje eu estou trabalhando aqui numa empresa que se chama SML, empresa aqui na Holanda, e ela desempenha um papel fenomenal no contexto de tecnologia que a gente tem no mundo hoje. Uma empresa que ela atua mais no background ali, né, de toda essa realidade que a gente tem tecnológica. E por isso ela não é tão conhecida, mesmo dentro do setor de TI, ela é bem específica, né, no que ela faz, mas vou falar melhor disso mais para frente, né? Bom, a ideia é que eu conte para vocês aí um pouquinho da minha experiência de graduação, mercado de trabalho, minha jornada até aqui. E antes de mais nada, né, agradecimento especial ao professor Renzo pelo convite. Sempre gostava de participar da Semana da Computação na Inatel, mas mais tentando ajudar a fazer as coisas acontecerem ali do que efetivamente participando. Todo jeito é massa ter sempre uma participaçãozinha aí na Inatel, um pezinho, aí é sempre massa, né? Agradeço demais o convite. Um abraço especial aí para todos os professores, funcionários aí do curso de Engenharia de Computação e agora de Software também, né? Quando eu saí do Inatel, o curso de software tinha acabado de ser implementado, né? De começar. Então, eu não peguei tanto essa parte. Mas, enfim, vamos lá. Também, né, só um adendo aí, um pouquinho sobre mim, né? Um contexto aí, já comentei de onde eu sou, curso que eu fiz, mas falando mais as coisas pessoais aí, alguns hobbies, talvez. Bom, sou uma pessoa que gosta muito de ler, livros diversos aí, desde filosofia até fantasia, então acaba sendo bastante abrangente. Sou uma pessoa bastante curiosa também, pesquisando coisa aleatória na internet aí é um dos meus hobbies, né? E o que mais? Bom, eu adoro viajar. Esse é um dos motivos que eu tô aqui na Europa atualmente, decidi vir para cá. E gosto bastante de conhecer novos lugares aí, pessoas diferentes. Tem que ter o coração aberto para essas coisas, mas eu acho que é bem compensador, no geral. E, bom, aquela cervejinha no final de semana, né? Às vezes até no meio, de levinho. É uma coisa que me fascina, digamos assim. Bom, acho que no geral é isso, do lado pessoal aí. Eu comentei que eu me formei no Inatel, né, em 2018. Então, durante a graduação, eu tentei participar do máximo de coisa que eu consegui durante todos esses 5 anos aí, né? Para mim, acabou virando 6. Eu acabei fazendo um intercâmbio aí, eu decidi não acelerar as coisas e estudei um tempo na Irlanda, né? Foi 1 ano. E depois eu voltei e decidi seguir com o curso normal do curso, com a velocidade e as matérias normais, né? Bom, também participei de empresa júnior, projeto de iniciação científica e, enfim, Campus Party, né? Organizando eventos no Inatel, também gostava dessa parte. E, assim, é um período de experimentação, né? Tentei fazer um pouquinho de tudo aí. A gente sabe que isso não necessariamente funciona para 100% das coisas, mas na graduação acho que a ideia é justamente a gente se conhecer, né? Além de aprender coisas novas aí na parte de tecnologia, no caso de engenharias e tudo mais aí que a gente tem no Inatel, eu acho que é um período de experimentação, né? Então, eu me permiti aí, procurei, sei lá, tentar explorar um pouquinho de cada coisa, né? Apesar de que, né, eu acabei, acho que foi logo na P3, assim, P4, comecei a entender um pouco mais, né, da parte de sistemas embarcados, né, microcontroladores, aí um pouquinho de arquitetura de computadores, enfim, eu sempre gostei das coisas um pouco mais próximo do hardware ali, sabe? Entender um pouquinho como é que funciona fisicamente a coisa, matematicamente. Enfim, sempre tive essa curiosidade. Então comecei, né, a estudar um pouco mais, participar de projetos, como eu disse, na área de sistemas embarcados aí no Inatel, né? Inclusive, tinha um laboratório na época, que era o laboratório de IoT, né, de internet das coisas, e desenvolvi alguns projetos lá, junto com o professor Edielson, o professor Noguchi. Foi um período bem interessante, né? Bom, depois, né, mais pro final da graduação, eu já comecei a fazer meu estágio. Meu estágio foi logo no ICC ali mesmo, né, no Inatel Competence Center aí dentro do campus. E também foi na área de sistemas embarcados, né? A gente desenvolvia firmwares para
enfim, módulos de comunicação, né? Wi-Fi, às vezes Bluetooth, ou 4G, 3G, redes móveis no geral. Era bem interessante, né? Fazer toda essa parte de sensoriamento e comunicação é uma coisa que eu gostava bastante. E por conta disso eu também acabei sendo contratado, né? No Inatel mesmo, depois trabalhei por quase 2 anos. Fiquei, na verdade, quase 2 anos de estágio, né? E depois fui efetivado. Continuei nessa área aí, assumi uns projetos encabecei alguns projetos, né, nesse setor. Gostei bastante no geral. Aí acabei depois deixando a Inatel, né, e fui para uma empresa que se chama V2Com. Ela é uma subsidiária da WEG. A WEG é uma empresa lá de Jaraguá do Sul, né, e ela é bem forte na parte de motores, parte de automação, no geral, assim. E na V2Com eu fazia um serviço até parecido, né, com o que eu fazia no Inatel, só que lá o pessoal mexia mais com modems e, digamos, Linux embarcado, um pouquinho mais, eu não vou dizer alto nível, apesar que algumas aplicações, coisas que eu fiz, sim, era mais alto nível mesmo, mas eram os equipamentos de redes mais robustos, né, mais de uso geral também, gateways e tudo mais. É um V2Com é uma empresa que me ajudou muito, acho que a amadurecer aí profissionalmente, né? Pegar umas malícias de mercado também. A gente tinha bastante clientes, né, em São Paulo ali, na parte de gás, energia e água. Então, fiz algumas visitas em cliente aí para instalar equipamento e entender melhor ali as dores de barriga que os caras estavam passando lá com os equipamentos nossos, né? Isso faz parte. E, bom, acho que V2Com foi bem massa na minha trajetória aí, né? Que trabalhei lá por, acho que quase 2 anos, um negócio assim. E, bom, por fim, eu tô aqui nesse ML, né, da V2Com. Eu me transferi para cá, né? Eu já era um desejo aí, uma vontade que eu sempre tive, né, de estudar fora, de trabalhar fora, no caso. Eu já tinha feito intercâmbio, conforme eu disse, fui para Irlanda e até quando eu estava lá, eu cheguei a visitar aqui a Holanda, eu gostei demais, tanto da parte de infraestrutura geral, né, de custo de vida, não é dos mais baratos, mas você trabalhando, morando aqui, acaba ficando mais acessível, né? E, bom, na Irlanda, como eu disse, gostei bastante, mas a parte de TI aqui da Holanda acabou despertando aí, né? Falei, acho que vale a pena arriscar, porque acaba que o mercado aqui é mais amplo, né? Principalmente por causa de empresas grandes que tem aqui, como a SML, tem a Philips também. Enfim, a parte de software, no geral, tem várias oportunidades por aqui. Então, acabei, né? Vamos tentando, né? Aplicar pelas vagas e tudo mais. E, bom, depois de trabalhar um pouco, né, no Inatel, como eu disse, na V2Com, comecei a levar mais a sério, né? Essa vontade que eu tinha de vir trabalhar na Europa, no geral, já era, enfim, de antes. Então, eu sempre aplicava para vagas, mas eu sempre tomava uma porta na cara de que, você não tem experiência o suficiente. Realmente, eu tinha, às vezes, eu recém-formado, né? Às vezes, 1 ou 2 anos formado, para mim foi um momento que as empresas não botavam, não preferiam não arriscar, talvez. E, enfim, fazia diversos processos seletivos, né? Mas dava conta dos desafios e tal, só que quando chegava mais para frente, o pessoal queria uma pessoa mais experiente, né? E, bom, né? Faz parte. A gente tem que, assim, a gente vai aprendendo, né? E, além do que, exercitando também os processos seletivos, né? Acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? Quando a gente quer mudar de emprego, eu diria que, né, nesse contexto mais radical, né, de mudar de cultura, de país, acho que isso dá uma importância, tem uma importância grande, né, no contexto do quão treinado você tá, né, e tão confortável, né. O inglês também acaba sendo uma coisa bem importante no nosso setor, né, no geral. Mesmo no Brasil antes, cara, conteúdo de programação, TI, no geral, né, engenharia, artigo, independente da área de TI que você está, né? O conteúdo é todo em inglês, né? E assim que você começa a mexer
Enfim, às vezes algum suporte técnico, precisa contatar um fornecedor da China, por exemplo, e você é obrigado a interagir tudo em inglês, né? Então é bom tá afiado nessa parte aí. E tá, enfim, cheguei na SML. O que é SML? SML é uma empresa que, como eu disse, ela tem uma importância gigante hoje no contexto global, né, de tecnologia. Ela é uma empresa que faz máquinas para fazer chip. Ela mesma não produz os chips, mas ela vende essas máquinas, né, para Intel, TSMC, Qualcomm, Samsung, empresas aí gigantes do mercado mundial, né, para, né, fazer processadores, memória, tudo quanto é circuito integrado, microchip que tem hoje, muito provavelmente ele foi feito por uma máquina de SML. Todos os componentes praticamente do seu computador, né, celular, provavelmente foram feitos por uma máquina de SML, um monopólio aí global, né? Tem alguns concorrentes, mas ela toma conta de grande parte do mercado, não lembro a porcentagem exata agora. Mas enfim, a tecnologia, a complexidade dessas máquinas é uma coisa impressionante, né? Porque basicamente ela são máquinas gigantescas, elas são tipo do tamanho de um ônibus escolar, assim, pesam acho que umas 180, 200 toneladas e são máquinas bem robustas, né? São projetadas aí para rodar 24/7. Então, para fazer teste, para manutenção dessas máquinas e tudo mais, é uma engenharia absurda e o processo é bem restrito, né? Tem que ser seguido bem na risca. Basicamente, essas máquinas funcionam como se fossem umas câmeras, né? Câmera fotográfica mesmo, só que gigantes, né? Elas usam lasers ali e basicamente a gente sabe que hoje, né, o material principal nessa parte de semicondutores é o silício. Então, o que ela faz basicamente é, através do lasers, né, e lentes, espelhos internos na máquina, ela faz o corte do silício ali para fazer como se fossem as trilhas mesmo, né, fazer os transistores, né, nesses faz os transistores no wafer, né, de silício e depois vai montando os microchips, né. Então, eu já comentei, mas isso vai de memórias, processadores, né, GPUs aí, tudo quanto é circuito integrado, né. E a escala com que eles conseguem fazer isso é uma coisa, depois que você pesquisa um pouco mais, né, seja de curiosidade mesmo, ou seja, no meu caso, por conta de trabalho, né, é uma precisão que eles têm absurda, sabe? Hoje, esse laser, né, ele trabalha na faixa ultravioleta, né? Ultravioleta, ele está um pouquinho acima ali, no caso um pouco abaixo, falando em comprimento de onda, do espectro visível, né, de luz. A gente enxerga normalmente entre 400 até uns 650 nanômetros, né, de comprimento de onda. Aí, bom, isso alguns anos atrás, né, a SML era bem forte aí, continua sendo, mas a tecnologia de alguns anos atrás ela é chamada DUV, né, que é tipo Deep Ultraviolet, né, da energia não, do comprimento de onda. Hoje a gente já está no EUV, né, que é o Extreme Ultraviolet, um comprimento de onda que antes era em torno de 300, 200 nanômetros, que já é bem pequeno, né? Hoje a gente está trabalhando uma precisão aí começa em 13,5 nanômetros, né, de comprimento de onda, né? Quanto mais você consegue trabalhar com comprimentos de ondas menores, né, isso significa que as trilhas dos transistores, dos chips, aliás, vão ficar menores, né? Isso barateia tudo, né? Fica mais barato os processadores, os chips aí que eu comentei, e faz com que, né, você consiga ter um desempenho melhor no geral. Então, é bem interessante todo esse processo, né, de como que você manipula, né, a luz do laser para fazer os cortes, né, projeta essa luz depois de modelada ali numa máscarazinha com a imagem que você quer projetar no laser, né? E isso já está, digamos, no limite aí de tecnologias, né?
dessa parte de ultraviolet, que é bem interessante de acompanhar. Por exemplo, um átomo de silício, se eu não me engano, o diâmetro de um átomo de silício é em torno de 0,2 nanômetros. Então, nessa parte de EUV que eu comentei, né, que começa em 13,5, tem umas pesquisas aqui de 2 a 3 nanômetros, mais ou menos. Mas, enfim, se um átomo tem 0,2 de diâmetro, né, você conseguir trabalhar em uma precisão de, vamos jogar aí uns 2 ou 3 ou 10 que seja nanômetros, aí você já está falando de precisão atômica, né? Isso no corte a laser. É muito legal. Eu acho que o campo de trabalho acaba sendo muito interessante. Uma das coisas que principalmente me agrada bastante, né, desse setor é que, assim, beleza, eu sou hoje engenheiro de software, né? Eu trabalho num departamento de metrologia, que basicamente faz a leitura de diversos sensores ali da máquina. E a gente faz o posicionamento interno dos espelhos ali e lentes para modelar, ter uma precisão legal na imagem, né? Como eu disse, é uma câmera fotográfica gigante. Então, o que a gente faz hoje é fazer posicionamentos milimétricos, nanométricos nesses espelhos, né? Para ter aí o melhor resultado possível. Porque, como eu disse, as máquinas não podem parar, a produção mundial é gigante, então acaba que a gente tem que... As menores otimizações causam um impacto positivo imenso, né? A gente sempre tem que levar essa parte em consideração. E, né, a parte que me atrai, assim, nesse setor é que, além de mexer com, claro, a parte de software dessas máquinas, a gente acaba que tem um conhecimento legal sobre matemática, física. A gente vai sempre nesse mundo, né? Tá buscando entender um pouco, né, cada vez mais aí de como que funcionam as coisas, né? Enfim, a gente quer sempre evoluir, né? E esse conhecimento é muito interessante. Eu acho bem massa mesmo. Bom, falei um pouquinho sobre o que a ICML faz, né? E falando da Holanda em si, um dos motivos que me atraiu, né, vir para cá especificamente. Bom, Europa no geral é bem legal de se morar, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Gosta de viajar e tudo mais, como é o meu caso. Fica muito fácil de experimentar coisas novas por aqui, né? Visitar lugares diferentes. O mercado de TI, como eu disse, acaba sendo bem legal. E outra coisa que acaba pesando, né, é o contato internacional, né? Se você é acostumado, né, não acostumado, mas você tem uma certa facilidade aí com línguas e tudo mais, pode ser o inglês, no caso de TI, né, para ajudar bastante, ou às vezes espanhol, acaba que, né, a gente tem contato todo dia com pessoas do mundo todo, isso é legal. E além de ser um contato direto, né, de você realmente contato pessoal ali, né, você não é home office, né, apesar que a gente consegue trabalhar uns dias de casa, mas a gente normalmente tem que vir para a empresa alguns dias por semana. E para mim, na verdade, isso não é um problema, não tem muito estilo de trabalhar 100% de casa, então para mim é bem tranquilo. Que mais? Acho que da Holanda, né, eu comentei, tem algumas facilidades, né, digamos, de importação de mão de obra, porque, como eu disse, a empresa SML e outras, né, daqui elas são empresas bem fortes no mercado. Então, o governo holandês ele tem algumas leis, né, que facilitam a imigração de pessoas, né, para cá, no caso. E, inclusive, alguns benefícios de salário mesmo, né, isenção de imposto durante um tempo. É uma coisa que, para a gente que é da área de TI, acaba sendo interessante, né? Dá para você se estabelecer aqui sem muito estresse financeiro, né? Eles dão bastante suporte nessa parte, né? É bom, acho que esses são os motivos aí de eu ter escolhido a Holanda para vir, né? Bom, para fechar, né? Eu acho que algumas dicas, quem sabe aí eu diria, o mercado de trabalho, né? É incrível como que a gente, falo por mim, mas
outros amigos também, pessoas da área aí. Incrível como que a gente se cobra tanto para, enfim, sempre estar evoluindo, sempre estar aprendendo coisas novas, sempre fazer as coisas, né, da melhor forma possível. Mas, na verdade, às vezes o mercado ele não está muito preocupado tanto que você sabe, né? Tento, né, tento levar essa parte da vida, né, profissional, estando, digamos que quase sempre pronto, né? Cara, se tiver alguma coisa, você precisa fazer tal coisa, implementar alguma coisa, apresentar alguma coisa. Cara, oportunidade, né? Uma coisa que pesa no geral, né? E, como eu disse, essa parte de prontidão sempre eu acho que é legal. Você, mesmo não estando pronto, sabe? Isso, na verdade, eu quero dizer que não que você está fingindo, né? Mas que mesmo se você não estiver pronto, sabe? Vai sem estar pronto mesmo. E tem portas que, né, a gente abre gentilmente com a mão, mas tem porta que a gente tem que abrir com o pé, cara. Né? A gente tem que forçar uma barra aí, agarrar as oportunidades que aparecem. Né? Pelo menos para mim, eu sempre busquei aí, claro, tenho referências aí no mercado de trabalho, amigos, professores aí que me ajudaram bastante durante a graduação. Mas eu acho que, né, a gente tem que ter referências, mas tem que fazer o próprio caminho. Então, independente se você está formando agora na parte de TI, né, e vê que não é exatamente isso que você quer, acho que tudo bem. São coisas que fazem parte do aprendizado da jornada de cada um, né? Mas acho que a gente tem que ter esse ímpeto aí de não de vencer na vida, né? Que eu acho que isso é um termo muito genérico. Vencer na vida não é complicado de se explicar o que isso significa para cada pessoa. Mas esse processo de evolução ele tem que estar presente aí. Acho que isso é o mais importante aí na vida de cada um, né? E, bom, gente, eu acho que é isso. Tentei trazer um pouquinho para vocês aí do que foi, do que tem sido, né, para mim, né, toda essa jornada do Inatel até aqui, de como eu passei por algumas coisas, né? E estou à disposição, se alguém tiver interesse em saber mais sobre SML, das oportunidades, às vezes na Europa no geral, tem algumas informações extras aí. Quiser entrar em contato, fica à vontade, adoro conversar aí. Podem me acionar aí via LinkedIn, via rede social, estou sempre aberto a procurar tentar ajudar, né, de alguma forma que eu puder. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado aí mais uma vez pelo convite aí, obrigado pela atenção aí, pela participação de todo mundo aí. Até mais. Abraço, gente.